darmos início a mais uma noite de louvor, mais uma noite de adoração, mais uma noite que nós estamos na presença do Senhor, para levá-lo, adorá-lo e engrandecer o nome dele, amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos em mais uma noite na tua casa, na tua presença. Estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te exaltar, para engrandecer o teu nome em espírito e verdade, ó Pai. O Senhor tem total liberdade aqui nessa noite para trabalhar em nossas vidas. Trata conosco, Senhor, trata em nossos corações. Venha tratando, Senhor, a nossa mente, ó Pai. Venha tratando no mais íntimo do nosso coração, ó Pai. Que o Senhor venha achar aqui, Senhor, nesta noite,
estar na tua presença, Senhor, podendo louvar e glorificar o teu nome, podendo exaltar o teu nome, dizer que tu és santo, que tu és poderoso. Ah, que privilégio, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui nesta noite. Família, como família que pertence ao Senhor, porque a nossa casa pertence ao Senhor, a nossa família pertence a Ti, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Então declare com toda a fé que você tem nesta noite: minha casa não será abalada, em que
amor que te alcançou. Que alcançou a minha casa. Obrigado, Jesus, por nos alcançar. Obrigado por alcançar nossa casa. Obrigado por alcançar nossa família. Obrigado por nos resgatar. Obrigado, Senhor, por nos levantar. Obrigado, Senhor Jesus, por perdoar os nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus, por nos lavar. Obrigado, Senhor Jesus, por nos redimir. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o amor nos alcançou. Todos os dias o teu amor tem nos alcançado. Minha casa está firmada. A nossa o amor que alcançou a minha casa. Se Jesus te alcançou, se o amor de Jesus já te alcançou, faça essa oração para Ele. Diga para Ele: meu Jesus, eu te entrego a minha vida, te dou meu lar, minha casa, minha família. Faça dessa canção a tua oração. Jesus, eu te entrego minha vida. Sim, Jesus, eu te entrego a minha vida, Te dou meu lar, minha te dou meu lar, minha família. família. Declare, Eu vivo em casa sem mas declare com fé, meu irmão: eu e a minha casa te serviremos com amor. Jesus, eu te entrego minha vida. eu te dou, Senhor, Te dou meu lar, minha família. Eu vivo em casa, Senhor. Te serviremos com Você pode aplaudir o Senhor. Vamos dizimar e ofertar ao Senhor. Aleluia. Provérbios, capítulo de número 3, verso de número 9. Uma palavra que eu gosto muito. Honre ao Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Verso 10. Então seus celeiros se encherão de cereais, e seus tonéis transbordarão de vinho. Então veja que aqui o Senhor nos promete encher os nossos celeiros. O Senhor promete para mim e para você que os tonéis transbordarão de vinho. O vinho, na palavra de Deus, muitas das vezes ele simboliza a alegria. E eu sei que dinheiro não traz felicidade. Eu sei que dinheiro não resolve a nossa vida. Afinal, tem tantas pessoas milionárias se suicidando. Tem tantas pessoas milionárias que não têm aquilo que nós temos. Que é o mais importante, que é a presença de Deus na nossa vida.
Mas eu não sei você, mas eu fico muito triste quando eu preciso pagar uma conta e eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. Eu fico angustiado, eu fico triste. Quando o meu planejamento financeiro, ele por algum motivo dá errado, falta alguma parte, falta alguma coisa, o meu coração aperta e eu tenho que dobrar o meu joelho e orar para o Espírito Santo vir e trazer a paz e me dar a estratégia, me mostrar o que eu preciso melhorar na minha administração. Então eu vejo nessa palavra, quando Deus fala para mim e para você, o vinho na tua vida vai transbordar. Eu vejo que a alegria vai transbordar. Por quê? Porque eu não vou ter essa dor de cabeça, eu não vou ter essa tristeza de não ter os recursos para honrar com os meus compromissos. Porque eu também tenho conta de água, conta de luz, conta de internet. Eu também tenho que fazer compra. Eu também quero fazer um churrasco. Não é verdade? Mas a realidade é que muitas das vezes nós administramos de forma errada e chega no final do mês, falta para pagar uma conta. E aí vem aquela tristeza. Mas desde que eu aprendi a honrar o Senhor, eu não tenho sentido essa tristeza. Porque Deus tem cumprido com a sua palavra na minha vida. E a alegria, ela tem sido transbordante. E eu creio que Deus quer, eu creio que essa alegria Deus tem para você, para mim, para todos os seus filhos. O Senhor, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. O Senhor, nosso Deus, Ele é o dono de tudo. Ei, meu irmão, entenda que Deus fez todas as coisas. E Deus, Ele já nos deu o que Ele tinha de mais valioso. Então você acha, você acredita mesmo que Ele não vai suprir as nossas necessidades básicas? Então por que muitas das vezes nós ficamos tristes? Porque nós ainda não aprendemos a administrar aquilo que Deus tem nos confiado. E como nós não sabemos administrar, como que Deus vai nos dar? Se coloque agora no lugar de Deus. Você se daria toda a riqueza, todos os bens financeiros que você tem pedido para Deus? Se Deus te der hoje, você seria uma bênção na tua vida? Ou seria uma maldição? Eu aprendi a fazer uma oração e eu fiquei feliz porque eu ensinei essa oração para a pastora faz muito tempo e recentemente ela veio e me falou, eu orei assim: Senhor, se isso não fosse uma bênção na minha vida, não me dê. Por mais que pareça, por mais que eu queira essa bênção financeira, se não for de fato uma bênção na minha vida, não me dê. Porque quem que não quer receber uma grande quantia financeira? Todos nós queremos. Mas será que nós estamos preparados para receber essa quantia? Por isso que a palavra de Deus, ela diz: ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Você tem sido fiel no pouco? Você tem sido fiel no pouco, meu irmão? Então creia que Deus vai te colocar no muito. E quando eu pergunto se você tem sido fiel no pouco, é se você tem administrado de forma correta aquilo que Deus tem te dado. Amém, queridos? Amém. Então, debaixo dessa palavra, eu quero te convidar a honrar o Senhor, a cumprir com a nossa parte, a fazer a nossa parte, para que Deus venha cumprir a palavra dele, venha transbordar os nossos tonéis, venha encher os nossos celeiros.
O que Deus está dizendo é: não vai faltar nada para você, né? Não vai faltar nenhum recurso para você. Você só precisa me colocar em primeiro lugar. Amém? Debaixo dessa palavra, eu quero te convidar a se colocar de pé e eu quero orar juntamente com você. Aleluia. Aleluia. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por todas as promessas que o Senhor já fez para a tua igreja, por todas aquelas que o Senhor já cumpriu em nossas vidas, por todas aquelas que o Senhor tem cumprido, por todas aquelas que o Senhor está cumprindo agora. Eu quero te agradecer, Deus, por cada bênção financeira que o Senhor tem liberado sobre a tua igreja, cada promoção, cada porta que o Senhor tem aberto. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Pai, nos capacita, nos ensina a verdadeiramente sabermos administrar cada recurso que o Senhor tem nos confiado. Eu sei que tudo é do Senhor, tudo vem do Senhor, e que o Senhor nos permite administrar. Então nos ensina a administrar, Senhor, e envia cada vez mais recursos para a tua igreja, para o teu povo aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e te agradeço, Pai. Amém e amém. Pode ofertar, pode dizimar ao Senhor com alegria, meu irmão. Nós estamos numa série de mensagens sobre família. No domingo passado, Deus tratou conosco de uma forma muito profunda. Eu sei que Deus mexeu em áreas que há tempos não visitávamos, e eu creio que fomos libertos de tudo aquilo que nos impedia de viver a bênção da família. E hoje nós vamos aprender um pouquinho com a família de alguém que nós conhecemos que tem um coração segundo o coração de Deus. O nome dele é Davi. E eu tenho ministrado essa palavra já há algum tempo, e tantas vezes. E quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu falei: eu nunca tinha parado, eu nunca tinha recebido esse alimento dessa forma. Qual é o maior inimigo da família? Qual é o teu maior inimigo? Recentemente nós recebemos uma palavra aqui que falava das raposinhas. E quando eu ouvi essa palavra, eu falei: Espírito Santo, se tem alguma raposinha na minha vida, me revela. E o Espírito Santo me revelou. E o nome da minha raposinha era preguiça. E eu nem imaginava que eu carregava comigo essa raposinha, esse pecado. Afinal de contas, eu levanto para trabalhar, eu cuido do meu filho, eu cuido da minha esposa, eu cuido do meu lar, eu cuido da igreja. Eu sou tão envolvido no dia a dia que eu jamais imaginava que a minha raposinha era preguiça. Eu jamais me considerei alguém preguiçoso, porque a própria palavra de Deus fala: vai ter uma formiga ao preguiçoso. Está lá em Provérbios. Mas naquela ministração Deus me mostrou o quanto eu sou preguiçoso.
o quanto eu deixo a preguiça me dominar. E eu não entendia o quanto isso era prejudicial para a minha família. Não só para mim, mas para a minha família. Porque tudo que me atinge, atinge a minha família. Todas as minhas ações, sejam elas boas ou más, vão respingar na minha família. Todas as minhas decisões vão impactar na vida da minha família. E quando Deus estava ministrando essa palavra no meu coração, eu vi o quanto a preguiça tem sido prejudicial para mim e para minha família. Eu falei, meu Deus, o maior inimigo do ser humano é o pecado. Por quê? Porque o pecado nos afasta, nos separa de Deus. Porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O profeta Isaías nos diz isso. Então, qual você acha que é o inimigo da família? Pecado. E quando Deus me falou isso, através dessa palavra, eu falei, meu Deus, é verdade. Com toda certeza, se eu não tivesse sido preguiçoso, a minha família estaria em outro nível. Eu estaria em outro nível e, como consequência, a minha família estaria em outro nível. Por quê, pastor? Qual é a visão que Deus deu para a igreja? Jacareí vai ficar pequeno quando eu ficar pequeno. Só que se eu estou com preguiça, meu irmão, você acha que eu vou ficar pequeno? Não vou. E se eu não ficar pequeno, como que a minha família vai receber? Como que Jacareí vai receber? Então eu pude ver o quanto a minha preguiça estava me atrapalhando, estava me atrasando, estava impedindo o agir de Deus na minha vida, na minha família e na nossa igreja. E eu pude compreender e entender que enquanto eu tolerar o pecado, seja ele um pecadinho, um pecadão, seja ele algo ilícito ou não, enquanto eu tolerar o pecado, eu jamais vou transbordar. O pecado é como se fosse um buraco no vaso. Um vaso com uma rachadura. Quando você enche, o que acontece? Ou vou usar uma outra analogia, um pneu furado. Você já tentou encher o pneu de uma bicicleta que está furado? Ou até mesmo do carro? O que acontece? Não vai. Essa é a forma com que alguém que está vivendo no pecado se encontra. Nunca fica cheio, nunca consegue cumprir o seu propósito, porque está furado, rachado, quebrado. Por isso que Deus liberou essas mensagens para nós nas semanas passadas, da raposinha, a bênção da família, todas elas têm um encaixe, tem um porquê. E hoje nós vamos ver no quadro geral, na vida do rei Davi, o que essa raposinha causou e o que nós precisamos trazer e aplicar na nossa vida. Amém? Porque da mesma forma que o pecado
ele é prazeroso, ele também atrasa o agir de Deus na nossa vida, porque ele nos afasta de Deus. E uma família, um casal que tolera a presença e a ação do pecado na sua vida, no seu relacionamento familiar, está levando a família, o relacionamento, a destruição, ao naufrágio, a um fim. E é por isso que hoje muitos casais estão se divorciando. Hoje a taxa de divórcio já passou de 50%, está em torno de 55%. De cada 2 casais que se casam, um está se divorciando. Por quê? Porque estão tolerando o pecado, porque estão vivendo uma vida no pecado. E aonde tem pecado, não tem presença de Deus. E uma família sem a presença de Deus, irmãos, não tem como você viver o projeto de Deus sem Deus. Não tem como a sua família ser uma bênção sem a presença de Deus. Amém? Então, primeiro, cuidado com a omissão. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso de número 1. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Só essa primeira parte. Então veja, no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra. Davi era rei, amém? A palavra fala que os reis, eles tinham uma época que eles iam para a guerra. Mas o que Davi faz? Davi envia o seu líder, Davi envia o seu comandante. Ou seja, Davi não foi para a guerra. Davi não foi para a guerra. E naquela época, todos os reis marchavam para a batalha à frente de seus soldados. Para eles, o rei não era apenas um estrategista que ficava atrás de uma mesa enquanto os soldados lutavam. Portanto, não era o momento de Davi ficar em casa. Era a hora dele ir para a guerra e enfrentar os seus inimigos. Mas como rei, ele escolheu ficar. Davi foi negligente. Por quê? Porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Com grandes privilégios vem grandes obrigações. Era a obrigação de Davi ir para a guerra. Mas ele usou do seu privilégio, da sua autoridade e ficou em casa. Mandou outros lutarem em seu lugar. Davi transferiu a sua responsabilidade, enviando o seu líder Joabe em seu lugar. Não sei se ele estava com preguiça, não sei se ele estava cansado, não sei se ele já tinha, já matei muito, já não quero mais matar ninguém, não sei. Eu sei o que a palavra nos fala. A palavra nos fala que era a hora dos reis irem para a guerra e Davi não foi. Então Davi foi omisso. Não arcou, não colocou em prática aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos para fazer. Davi foi omisso. Davi foi omisso.
Você pode repetir isso comigo? Davi foi omisso. No final você vai entender por que eu estou pedindo para você repetir. Davi foi omisso. Davi foi omisso. Verso 2. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava o terraço, reparou uma mulher muito bonita que tomava banho. Então, ele deveria estar na guerra, não foi para a guerra, ficou em casa e acordou, foi dar um rolê lá no terraço do palácio e ele viu uma mulher tomando banho. Ou seja, cuidado com a tentação. O primeiro olhar é inevitável. Agora o segundo olhar já é a tua carne gritando, já é a tua carne querendo, já é a tua carne cedendo à tentação. Uma mulher bonita passa na frente de um homem, até o homem fechar o olho, ele já viu ela. O primeiro olhar é inevitável, tanto para o homem quanto para a mulher. Agora, aquela mulher passou, se você continua olhando, aí já é a consequência de você estar cedendo aos seus desejos carnais. E muitas das vezes nós vemos, né, muitos homens quebrando o pescoço, olhando e indo acompanhando. É o instinto carnal gritando e falando alto, tanto para homem quanto para mulheres. Davi poderia ter olhado, opa, peraí, deixa eu voltar para dentro porque... Mas não, ele continuou olhando, ele continuou desejando. Como Davi não estava na batalha, nem administrando o seu reino, ele não estava preocupado com os seus soldados, nem encorajando a nação que passava por um momento difícil. Ele estava tirando um cochilo, quando se levantou, andou pelo terraço do palácio, procurando o quê? Pensando no quê? Ele não devia estar naquele lugar. Entenda, meu irmão, para os olhos perdidos, Satanás tem algo para mostrar. Para a mente vazia, Satanás sempre tem alguma ideia. Eu tenho certeza que você conhece um ditado cristão: mente vazia, oficina do diabo. Por isso que a palavra de Deus fala para mim e para você, em tudo que é bom, em tudo que é honesto, em tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Agora, se eu fico com a mente vazia, o diabo vai vir com alguma ideia. Então, cuidado com a tentação. Terceiro, cuidado com a sedução. Ele viu aquela mulher e ele não desviou o olhar, ele começou a se sentir atraído, seduzido por aquela mulher. O pecado sempre se apresenta como algo bonito. Cria um ambiente adequado para que tudo pareça natural. Justamente quando Davi estava andando no terraço do palácio, uma mulher muito bonita tomava um belo banho. Ele deve ter pensado: olhar não é pecado, afinal eu estou no terraço do meu
palácio. Eu não estou na casa daquela mulher, vou só admirar. Com certeza Davi não tinha lido a história de José. Porque José, quando se deparou com a tentação, o que ele fez? Saiu correndo. Davi, o que ele fez? Vou botar a mão no fogo para ver se queima. E Davi ficou olhando, admirando, sendo seduzido. O primeiro olhar é coincidência. O segundo olhar é concupiscência. Concupiscência é o desejo da nossa carne. Davi se esqueceu do exemplo de José. E ele inverteu os princípios bíblicos. Que princípios bíblicos, pastor? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Fuja dos desejos malignos. Ele quis resistir à tentação e fugir do diabo. E todo princípio que eu quebro, me quebra. Todo princípio que eu quebro, me quebra. Davi quebrou o princípio. E nós sabemos o que aconteceu. Verso 3. Davi mandou alguém descobrir quem era aquela mulher. E disseram a ele: é Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o Hitita. Então veja, na cabeça de Davi já estava tudo planejado. E Davi não se importou que aquela mulher era uma mulher casada. Davi não se importou que ele estava destruindo uma família. Davi não se importou com as consequências do seu desejo carnal. Davi não se importou com nada. Eu não sei você, mas você já se deparou com uma situação assim, onde você quer porque você quer, e você faz, você não pensa na consequência, você não está nem aí com o que vai acontecer, você simplesmente faz, porque é o que você quer, porque você já quebrou o princípio aqui na sua memória, na sua cabeça, na sua consciência. Não importa o que vai acontecer. Cuidado para não tramar o pecado. Davi sentiu atração por aquela mulher de longe. O que lhe fez pensar que ele não sentiria nada por ela de perto? E ainda mais estando sozinho. O coração de Davi era tão dedicado a Deus, e a sua mente que escrevia poesias e compunha músicas tão espirituais, tão lindas, nesse momento estavam servindo ao pecado e à vontade de Satanás. Veja, nós estamos falando de Davi, um jovem que quando tocava um instrumento musical, os demônios fugiam. Nós não estamos falando de alguém que não tinha experiências com Deus. Nós não estamos falando de alguém que não sentava na mesa com Deus. Nós estamos falando de alguém que destruiu, que matou um leão, que matou um urso, pelo poder do Espírito Santo que estava nele, que andava com ele, que ajudava ele, que guiava ele, que instruía ele. Nós estamos falando com um Davi que já havia passado por diversas experiências com Deus. Experiências de batalha. Davi já tinha derrotado o gigante Golias. Quando ninguém mais queria lutar, ele se posicionou e falou: em nome do Senhor eu vou contra ti. Quando o rei Saul tentou matá-lo, ele não fez nada contra Saul. Nós estamos falando de alguém que tinha experiência, que tinha maturidade com Deus, na vida com Deus, em andar com Deus, em servir a Deus.
abriu brecha, deixou o pecado entrar, tramou, maquinou, mandou matar Urias. Davi deitou com Betseba. Betseba chegou para ele: olha, estou grávida. O que Davi fez? Mandou chamar Urias, que estava lá na guerra. Volta e vai lá, Davi para sua esposa. O que Davi queria? Esconder, pegasse o dinheiro, jogasse o dinheiro debaixo do tapete. Quantas vezes eu e você queremos fazer isso? Esconder o que é óbvio, esconder o que não tem como. Quantas vezes eu e você queremos colocar uma máscara para vir na igreja no domingo, chega na segunda, no trabalho, em casa, é palavrando aqui, é isso de lá. Quantas vezes eu e você queremos fazer como Davi? E Davi tentou tanto esconder o pecado que ele mandou matar Urias. Davi tentou se livrar da culpa com assassinato, como se isso fosse possível. Eu vou me livrar de um pecado fazendo um pecado ainda maior, cometendo outro pecado. O famoso jeitinho brasileiro, você conhece muito bem, meu irmão. Quantas vezes eu e você queremos dar um jeitinho brasileiro? Esse fim de semana eu estava, semana passada, na verdade, acho que foi quinta ou sexta, eu fui ajudar um amigo a fazer a sua declaração de imposto. E fazendo a declaração aí com ele teria que pagar um valor para a declaração do MEI. Ele passou o limite do MEI, então ele já era uma pequena empresa. E ele não queria pagar aquele valor. E eu entendo ele, compreendo ele, de fato, nós pagamos qualquer valor para o nosso governo, é algo que, humanamente falando, é difícil de digerir. O tanto de imposto que nós já pagamos, é difícil você ter que dar mais ainda. E fazendo ali, ele falou: pastor, mas se eu fizer isso, se eu mexer aqui, eu falei: se mexer aqui, você não vai pagar nada. Então faz isso então, pastor. E eu olhei bem para a cara dele, coloquei lá, mudei, fiz. Mas o Espírito Santo falou para mim: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Presta atenção no que você está fazendo. Você não está abençoando ele, você está amaldiçoando ele, você está limitando a vida dele, você está limitando o meu agir na vida dele. Ele não está vendo, mas eu já te mostrei. Eu falei para ele: ó, está aqui o certo, paga o que você tem que pagar e dá glória a Deus. Não vale a pena. Você não está vendo o que Deus está fazendo contigo? Deus está te tirando do meio, está te colocando numa pequena empresa. O faturamento da pequena empresa é bem maior do que o faturamento da MEI. Deus está querendo te dar mais. Você vai impedir Deus de te dar mais? Por causa desse valor que você vai ter que pagar aí, meu irmão. Quanto mais imposto você pagar, mais Deus vai te abençoar. Mas qual é a vontade nossa do jeitinho brasileiro? Não, já muda os números ali, mano, está tudo certo. Quantas vezes eu e você queremos fazer, aplicar, colocar esse jeitinho brasileiro? Davi também. E aí, deu certo para Davi? Davi achava que estava tudo resolvido, Davi achava que estava tudo certo.
Mas o profeta chega na casa de Davi, o profeta Natan chega na casa de Davi e chama Davi, ele fala, profeta, diga aí, meu profeta, diz aí, pastor, o que está pegando? Está tudo certo pelo Senhor? Tá. Deixa eu te contar uma história. E o profeta Natan conta uma história para Davi. Tinha um cara, ele tinha uma cabritinha, e tinha um outro que ele tinha inúmeros. E chegou alguns convidados na casa desse que tinha várias. E ao invés de ele pegar uma cabritinha da dele e fazer um churrasco, ele foi e pegou a cabritinha daquele que só tinha aquela. O que a gente faz com esse cara? Manda matar. Esse cara tem que morrer. Aí o profeta falou para Davi, esse cara é o Senhor. Aí Davi caiu assim, o que eu fiz? Eu poderia ter escolhido qualquer mulher do rei, várias mulheres do rei, várias virgens, solteiras. Mas eu fui e destruí a família de Deus por causa de um desejo. E Davi fala, pequei contra Deus, pequei contra o povo. Que Deus faça comigo o que Ele quiser. Se Ele quiser me matar, Ele me mate. Se Ele quiser, que Deus faça comigo o que Ele achar que tem que fazer. Aqui está um posicionamento que eu e você temos que ter. Quando somos confrontados, o que a maioria dos seres humanos fazem, o que Adão e Eva fizeram, deram desculpas. Nós também, quando somos confrontados por algum erro, por algo que falhamos, a maioria das vezes nós queremos dar desculpas. Davi não deu desculpa. Davi é bom, falhou, pecou. Mas quando ele caiu em si, quando o profeta o confrontou, ele chamou a responsabilidade para si. Eu pequei, eu errei. Que Deus faça comigo o que Ele achar que tem que ser feito. Porque arrumar desculpa, meu irmão, não vai mudar a situação. Arrumar desculpa não vai mudar a consequência. Só vai continuar te enganando. Então que a partir de hoje, quando o Espírito Santo de Deus te confrontar de algo que você fez, fala para ele, eu errei, Senhor, me perdoa, me perdoa. Sabe por quê, meu irmão? Quando você confessa o teu pecado, Deus te perdoa. Tente não pecar, mas se pecar, não esconda o seu pecado, confesse. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessares os nossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a justiça. O nosso Deus, quando nós cantamos, Ele nos ama. O amor dele nos alcançou, a graça dele nos alcançou. Deus está disposto a nos perdoar sempre, irmãos, desde que Ele veja, desde que Ele encontre um coração arrependido, um coração sincero, honesto. Sabe por quê, meu irmão? Não tem como enganar Deus. Você pode enganar a si mesmo, mas Deus não tem como enganar. Deus não tem como enganar.
propósito do pecado é afundar o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento com Deus. O propósito do pecado é te afastar, te separar de Deus, é fazer você parar de orar, parar de pedir perdão pelos erros, até que você tenha uma mente, um coração cauterizado de que tudo que você faz, não tem problema, não vai afetar não dá não. E aquilo se torna uma raposinha que você vai alimentando, até que ela te controla. Onde começou o naufrágio na família de Davi? Porque do ponto de vista humano, muitas coisas poderiam justificar o naufrágio familiar de Davi. Ele poderia dizer: eu tenho um reino para cuidar, é muita gente para atender, muitas responsabilidades que dependem da minha aprovação, da minha atenção. Davi tinha muitas desculpas que ele poderia dar para Deus. A omissão de Davi foi a porta de entrada para o pecado na sua casa, na sua família. Pequenas atitudes não foram tratadas na hora certa e de maneira certa. Se Davi tivesse ido para a guerra, nada disso teria acontecido. Se Davi não tivesse delegado a sua responsabilidade para outros, nada disso teria acontecido na sua casa, na sua família. Porque entenda, por mais que Deus perdoou Davi, ainda tinha as consequências dos atos de Davi. E o profeta Natan falou tudo para Davi. Mas tem algo que o profeta falou para Davi que marca muito o meu coração. Ele falou: o que você fez escondido, eu vou fazer para todo o reino. Muitas das vezes nós não entendemos: mas Davi não é um homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus então fez tudo isso, e Deus não fez nada. Ele colheu aquilo que ele plantou, ele colheu. Eu vou resumir para você entender como a omissão de Davi afetou toda a sua casa, toda a sua família. Davi teve vários filhos e várias filhas. Um dos filhos de Davi se apaixonou por uma das suas filhas, não da mesma mãe. Davi teve, se não estou enganado, 6 ou 7 esposas. Pastora está aqui, pastora. E um dos filhos de Davi, ele aprendeu com seu pai. Ele falou: meu pai foi, quis e fez, então eu vou fazer também. E ele foi e estudou isso mesmo. Ele estudou a sua irmã. E se isso já não fosse grave, depois que ele estudou, ele ficou com mais raiva dela. E sabe o que Davi fez? Nada. Davi não fez? O irmão daquela filha que foi estuprada, irmão da mesma mãe, também era filho de Davi, Absalão, tomou as dores da sua irmã.
E ele foi e matou o seu irmão. Um dos filhos de Davi foi e matou o outro filho de Davi, porque ele havia estuprado a sua irmã. E o que Davi fez? Davi não fez nada. E isso, meus irmãos, era todo o reino de Israel veio em si. Absalão matou o seu irmão, ficou um tempo fora. Quando ele retornou para o reino, o seu pai não fez nada. E o que Absalão fez? Tomou o reino de Davi. E Absalão dormiu com todas as mulheres de Davi aos olhos de todo o povo. Aos olhos de todo o povo. Aquilo que Davi fez em escondidas, o seu filho fez para todo o reino. Todos ficaram sabendo do escândalo. Todos viram o que estava acontecendo na família do rei. Davi saiu fugido do seu palácio. Um pouco mais para frente, seu filho persegue Davi, Davi tem que guerrear contra o seu filho, e seu filho Absalão é morto na batalha. Davi retorna para o rei, retorna para o seu palácio. Mas olha a consequência de uma atitude omissa. Olha a consequência não só na família do rei, mas em toda uma nação, em todo um povo. Não era qualquer povo, era o povo de Deus. Meu Jesus, as tuas atitudes afetam não só você, elas afetam a tua família. Mas não só a tua família sanguínea, também afeta a tua família espiritual. Porque você faz parte da família de Deus. Imagina você, meu irmão, ter que matar o seu filho. Imagina você ver o seu filho matando o seu outro filho. Imagina você ver um filho seu estuprando uma filha tua. Humanamente falando, aos nossos olhos, meu irmão, isso é incabível, é inconcebível, é inadmissível. Mas quantas vezes eu e você erramos como Davi errou, sem pensarmos nas consequências daqueles erros, sem pensar que nós colheremos o fruto que nós estamos plantando. Quantas vezes eu deixei a preguiça me dominar, sem entender que aquilo também estava afetando a minha família, sem entender que aquilo também estava afetando o povo de Deus. Como grande família de Deus que nós somos, irmãos, nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós precisamos, nós dependemos do Senhor para tudo. Então nós temos que estar na mesa com o Senhor, porque é só na mesa que Deus vai nos revelar, é só na mesa que Deus vai nos tratar, é só na mesa com Jesus que nós vamos ser renovados, transformados, avivados, cheios do Espírito Santo de Deus. Agora, enquanto nós continuarmos, eu quero, meu desejo, eu vou fazer. Enquanto nós continuarmos
pastor, mas eu não sou que nem Davi, eu não sou o líder da minha casa. Ei, meu irmão, se você está aqui e a tua família não está, você é sim um líder espiritual pela tua família. Você é quem vai levar a presença de Deus para dentro da tua casa. Você é quem vai compartilhar o amor de Deus dentro da tua família, dentro do teu trabalho, no meio dos teus amigos, nas tuas redes sociais, aonde você estiver. Aonde você estiver, meu irmão. A bênção da família é para todas as famílias da terra. E nós temos o privilégio de estarmos na família de Deus. Nós temos o privilégio de termos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Nós temos o privilégio de sermos tratados por Deus. Nós temos o privilégio de recebermos uma palavra como essa, onde o Senhor nos alerta do perigo do pecado. Ah, pastor, seria muito melhor se o Senhor estivesse pregando uma palavra de bênção, uma palavra de motivação, uma palavra onde a minha família vai crescer e eu vou ter tudo. Meu irmão, eu prego a palavra que vai te levar para o céu, você e a tua família. Eu prego a palavra que vai mostrar para você como que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É assim, meu irmão. É blindando a tua mente, o teu coração do pecado. É assim. É assim que nos tornamos peças leves, com um encaixe perfeito, que é o Espírito Santo. É assim, meu irmão. E se eu e você não transbordarmos na vida daqueles que estão ao nosso redor, quem vai transbordar? Se eu e você não formos uma bênção na nossa família, não transfira a sua responsabilidade como pai, como mãe, como filho, como avô, como tio. Não transfira a tua responsabilidade. Homens e mulheres muito ocupados do lado de fora de casa acabam sutilmente transferindo responsabilidades intransferíveis para outros dentro de casa. Não transfira o seu papel dentro da sua casa para outro. Não transfira o seu papel dentro de casa para outro. Não faça como Davi. Davi tinha que ir para a guerra. Se Davi tivesse ido para a guerra, nada do que aconteceu teria acontecido na sua família. Ou você acha que era da vontade de Deus o povo de Israel passar por tudo que passou por conta do erro de Davi? Então, meu irmão, não transfira as suas responsabilidades para ninguém. Não minimize o poder do pecado. O pecado tem o poder de te separar de Deus. E se já é uma luta nós orarmos, já é uma luta nós meditarmos na palavra, estando firme, estando de bem com o Senhor, imagina estando em pecado. Imagina estando em pecado. Nunca pense, o tempo vai curar. O
tempo cura tudo. Não. Pecado tem que ser confessado. Pecado tem que ser confrontado. Se tem algo que você precisa pedir perdão, peça hoje, peça agora. Não perca tempo, meu irmão. Como o Senhor tratou comigo e contigo na semana passada, nos levando a revivermos os nossos traumas familiares. Hoje o Senhor está nos levando a trazer à nossa consciência qualquer tipo de pecado que está nos impedindo de viver o melhor de Deus. Qualquer tipo de desejo carnal que pode lá na frente gerar uma consequência que nós não queremos. Ou você acha que se Davi soubesse o que aconteceria, ele teria ficado na sua casa? Eu duvido, meu irmão, ele teria ido para a guerra. Com toda certeza ele teria falado: melhor eu morrer em combate do que eu ver o meu filho matando meu filho. Melhor eu morrer na guerra do que eu ver meu filho estrupando minha filha. Mas assim como eu e você, ele não sabe. Ele não consegue ver o futuro. Mas uma coisa é certa: aquilo que nós plantamos, nós colhemos, e isso nós sabemos. E isso nós sabemos. E Deus está falando para mim e para você: viva a bênção da família. Não deixa o pecado, que é o grande inimigo da família, te destruir. Não deixa o pecado, que é o grande inimigo da tua vida, te destruir. Amém, querido? Eu quero te convidar a se colocar de pé e eu quero orar com você. E você que está perto da tua família, eu queria pedir para você dar a mão para a tua família, ficar perto da tua família, orar, fazer essa oração junto com a tua família. E se tiver que pedir perdão, meu irmão, peça perdão. Se o Espírito Santo de Deus, não é o pastor, é o Espírito Santo de Deus, te mostrar algo, te revelar algo, e você sentir no coração de pedir perdão, meu irmão, peça perdão. Porque o pecado não confessado, ele traz uma dor, ele traz uma amargura, ele cria raízes de amargura na nossa alma, que vão cada vez mais nos afastando de Deus. E o Senhor tem nos convidado a nós estarmos à mesa com Ele. Ou seja, Deus quer eu e você pertinho dEle. Deus não nos quer longe, Deus nos quer perto. Perto. Tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições resolver, já a glória, e percebo quão maravilhoso
a partir de hoje nós nunca mais iremos colocar, papai, os nossos desejos carnais, a nossa vontade, papai, de pecar, Deus, sem arcar com as consequências, sem pensar nas consequências, Deus. Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda, Espírito Santo, porque sem Ti nós nada podemos. Sem Ti nós não conseguimos vencer o pecado. Mas eu sei que o Senhor está aqui para nos ajudar. Então nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. É o que eu te peço, Pai, para cada família aqui presente, Deus. Verdadeiramente o Senhor seja o nosso ajudador, o nosso conselheiro, o nosso guia, o nosso amigo, o nosso pai, o nosso irmão. Que o Senhor seja a nossa família. E em nome de Jesus, Pai, nós queremos ficar tranquilos. Que o Senhor venha transbordar na nossa vida e alcançar todos que estão ao nosso redor, Pai. Começando pela nossa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, meu Aleluia. A tua casa é uma bênção, a tua família é uma bênção. E nós vamos viver a bênção da família. Nós vamos vencer, sim, irmãos, não por causa de nós, mas porque Jesus habita em nós, através do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus nos capacita. E em nome de Jesus nós vamos viver tudo que o Senhor planejou, projetou, para que nós, a nossa casa, a nossa família viéssemos viver. Se o mundo diz que família é perda de tempo, se o mundo diz que casar é perda de tempo, se o mundo diz que é só não, irmãos, nós vamos viver a bênção da família. Em nome de Jesus. Nós não vamos apenas cantar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós vamos viver, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Tem alguém fazendo aniversário? Alguém? Ninguém? Vamos agradecer ao Senhor. Domingo que vem? Domingo que vem é aniversário da sogra. Eu não pode esquecer. Domingo que vem eu esqueço de perguntar se brincadeira. Vamos agradecer ao Senhor. Papai querido, papai amado, muito obrigado, Senhor, por esses momentos da tua presença. Muito obrigado por nos permitir pertencer à tua família, Senhor. Obrigado, Jesus. Leva-nos em paz, em segurança, nos guarda, nos proteja, nos livra de todo mal, Senhor. Nos dá uma semana abençoada na tua presença, vivendo a bênção da família, no poder do nome de Jesus, e que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam